Fala pessoal, continuando a aula aqui de cálculo 3, hoje a gente vai falar sobre transformada de Laplace. Vamos pela definição. Transformada de Laplace transforma uma função que dependa do tempo, então uma função no domínio do tempo, para uma função que dependa da frequência, domínio da frequência, facilitando assim o cálculo de algumas equações. O que acontece, pessoal? Vocês que estão acompanhando aí a gente no cálculo já devem ter percebido que tem situações em que é um pouco complicado da gente encontrar soluções para as nossas equações diferenciais, para as nossas integrais. Então, tem alguns momentos em que as resoluções vão ficando extensas. E aí, o que a transformada de Laplace faz? Ela dá essa ajuda para a gente que a gente consegue transformar, em alguns casos, uma conta que seria um pouco mais difícil numa equação mais fácil quando a gente transforma ela do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, em vez de depender de tempo, a gente depende de frequência. Se a gente lembrar das nossas aulas de física, né, a gente já sabe que tempo, né, medido em segundo, e a gente tem a frequência que é medida em hertz, e esse hertz, ele é a mesma coisa que segundo a menos um. Então, tempo e frequência, eles são relacionados em que a gente pode simplificar e falar que um é tipo o inverso do outro. Enquanto segundo é o tempo, um sobre segundo seria a nossa frequência. E aí, para fazer essa transformação, a gente aplica, né, a transformada de Laplace. A letra que a gente vai usar aqui para a transformada de Laplace é esse símbolo aqui, que parece um L maiúsculo. E qual que é a ideia? A gente vai aplicar essa integral de zero a infinito desse exponencial aqui, e a gente vai aplicar ele numa f de t, numa função do tempo. Então, eu vou substituir a função do tempo aqui, e aí eu refaço vezes esse exponencial e resolvo a integral. E aí, com essas resoluções, a gente consegue mudar do domínio do tempo para o domínio da frequência. E aí isso permite que a gente resolva um pouco mais fácil aí algumas situações. Então, após a transformada de Laplace, usamos com convenção a mesma letra, só que maiúscula da letra que representa ali, né, a função. Então, assim, a gente vai ter um f de t, um f minúsculo, eu vou aplicar a transformada de Laplace, que vai ser esse L aqui, e eu vou ter um f de s. Então, esse s seria no domínio da frequência. Então, a gente usa f maiúsculo e usa a letra s aí para representar a frequência. Outra coisa, a transformada de Laplace ela é considerada como uma integral imprópria, pois um de seus limites de integração é infinito. Então, essa é a transformada de Laplace, e aqui eu vou de zero a infinito. Pela definição, a integral ela é um somatório. Então, é um somatório dessa função aqui vezes esse dt, que é uma parte infinitesimal. Então, eu estou somando coisas infinitesimais aqui, a função vezes essa parte infinitesimal. Então, como que eu vou fazer um somatório se está indo até o infinito? Então, por isso que a gente pode considerar ela como uma integral imprópria. Então, qual que é a malandragem? A gente vai trocar esse infinito, que está aqui, por um a, e aí eu faço esse limite de a tendendo a infinito. Então, eu faço a equação de Laplace deixar de ser uma integral imprópria e a gente consegue resolver ela. A transformada de Laplace é relativa ao tempo. Assim, considera-se apenas a parte positiva dos intervalos de tempo. É como se a gente considerasse, não tem o tempo negativo, então a gente vai só para as partes positivas. Essa equação também tem que ser convergente, ela precisa convergir para um número. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem uma função que está convergindo para zero. Então, se convergiu para um número, beleza. Então, eu não posso ter uma função que converja para o infinito, por exemplo, certo? Igual nessa outra imagem que está aqui. Então, para ter maior ou igual a zero, a função tem que convergir para algum valor para a gente poder usar a transformada de Laplace. O que a gente vai fazer então? A gente vai aplicar a transformada de Laplace em alguns exemplos. Então, vamos aplicar para uma função em que a f de t seja igual a 1. Então, a gente está falando da função constante, f de t igual a 1. Eu vou fazer para f de t igual a 1, mas a gente pode extrapolar depois para mais valores, para outros valores de constante. Então, está aqui a equação
da transformada de Laplace, então a gente vai usar essa definição aqui. Então, no lugar do f de t, a gente vai colocar 1. Então, a integral que a gente vai fazer é justamente essa aqui, exponencial elevado a menos st dt de 0 a a. Para resolver essa integral, a gente precisa fazer uma substituição de variáveis, então a gente vai considerar que o expoente menos st é u, logo du vai ser a derivada de st, então é menos s dt. Esse s aí é a frequência, né? A gente está fazendo a derivada em relação a t. E aí, como eu preciso substituir um dt lá na integral, eu passo esse menos s dividindo, então fica menos du sobre s é dt. Então, o u é menos st e du sobre menos s aqui vai ser o dt. Então, eu já consigo, no lugar do st eu vou colocar u, no lugar do dt eu vou colocar du sobre s negativo. Esse menos 1 sobre s eu posso colocar para fora da integral, porque é uma constante, e no lugar do MST, do s menos st, eu coloquei o u. Então, vou fazer a integral de e elevado a u du. Essa integral, né, ela é tabelada, ela fala que essa integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, é uma integral de exponencial, é ela mesma. E aí, depois que a gente faz a integral, a gente pode voltar aqui, né, com os valores. Então, quem é u? Menos st. Então, eu posso voltar lá. Como também ela é uma integral definida, a gente precisa fazer limite superior menos o limite inferior. Então, eu vou aplicar a no lugar do t no limite superior. Vou aplicar 0 no lugar do t para o limite inferior. Então, eu vou ter e de menos sa menos e menos s vezes 0. E aí, o que acontece? Na hora que a gente for resolver esse limite, né, no lugar do a gente vai colocar o infinito, que ele está tendendo a infinito. E aí eu vou ter uma exponencial de um valor que está um expoente infinito, qualquer coisa vezes infinito é infinito, só que é infinito negativo. Se vocês pegarem na calculadora de vocês e digitarem aí qualquer número, uma constante elevada a um valor negativo que for muito grande, vocês vão perceber que isso aqui tende a zero. Então vai ficar o quê? Menos com menos vai dar mais, 1 vezes 1 é 1, então vai ficar 1 sobre s. Então, notem que a função que eu apliquei, f de t igual a 1, o 1 continuou aqui, ó. Então, a transformada de Laplace de uma função constante é eu pegar essa função constante e dividir por s. Meio que a mesma relação que a gente já conhecia, né? Entre frequência e tempo. Tempo e frequência é um inverso do outro. Então, 1 sobre s aqui é a transformada de Laplace para uma função f de t constante. Então, se eu resolver isso daí, se eu generalizar, né, no lugar de f de t eu chamar de c aqui, uma constante, eu falo que a transformada de Laplace da constante é a constante dividido por s. Vamos ver mais um exemplo agora. A gente tem transformada de Laplace de f de t igual a t. Então, no lugar do f de t aqui da função transformada de Laplace, a gente vai colocar t, f de t igual a t. E aí a gente vai resolver isso daí. Então, para resolver essa integral, a gente vai ter que fazer a integral por partes. Então, a gente tem esse e menos st e a gente tem a função t e tudo isso dt. A fórmula da integral por partes é essa. Eu preciso ter uma coisa que eu vou chamar de u, uma coisa que eu vou chamar de dv, e aqui vou fazer a integral de a até b. Então, esse u dv a gente vai trocar por uv menos a integral de v du. Então, esse é o método de solução de integral por partes. A gente vai chamar o u, lá da fórmula lá de cima, vai ser o t. Então, o que sobrar vai ser o nosso dv. Então, o dv vai ser o e de menos st e o dt que está lá. Como eu preciso de du depois para montar a próxima, né? A derivada de u aqui, ó, se u é t, então du tem que ser igual a dt. E eu preciso de v para colocar ali na integral, e eu tenho dv, então eu preciso integrar dv para eu ter v. Então, a integral desse dv, a integral de exponencial é ela mesma, só que aí a gente divide, né, pela constante aqui, ó, que multiplicar pela variável. Então, a integral de exponencial, se eu tiver uma constante vezes a variável ali, né, que está no expoente, eu divido
por essa constante. Essa integral é tabelada, tá? Na integral de exponencial de vocês vai ter. Aplicando então, ó, a gente vai montar isso aqui, ó, o v menos integral de v du. Então, o u é t e o v é e de menos st sobre menos s, menos integral de v du. V é e de menos st sobre menos s e du é dt, tá? A gente só aplicou tudo esse u, du, dv e v no lugar da fórmula, o v menos integral de v du. E aí agora é a gente arrumar isso daí. Eu tenho um menos s aqui e um menos s lá dentro da integral, então esse menos s eu posso pôr para fora da integral. Eu tenho menos s nos dois, eu posso jogar lá fora lá do limite. Então menos 1 sobre s está fora do limite aqui. E aí vai sobrar t vezes e de menos st, e lá dentro da integral e elevado a menos st. Essa integral aqui da direita a gente já fez, né? Essa é a integral da constante, né? Quando a constante vale 1, a gente já sabe essa resposta aqui. E aí que tá. Quando a gente aplicar os valores de a, né, no lugar do t, então eu vou ter aqui nesse primeiro e, eu vou ter um e elevado a menos infinito, a gente já discutiu isso, que vai tender a zero. Então, um expoente muito grande negativo tende a zero. E essa parte da frente aqui, ó, é a resposta da transformada de Laplace da constante, que é 1 sobre s, né, que a gente já fez. Então, essa primeira parte aqui tende a zero. Essa segunda parte aqui é a transformada de Laplace da constante dá 1 sobre s, e ficou aquele menos 1 sobre s lá de fora. Então, ficou menos 1 sobre s que estava lá fora, tinha esse negativo aqui da integral, e a transformada de Laplace da constante, então fica s com s aqui vai dar s quadrado, e menos com menos mais fica 1 sobre s quadrado. Então, quando eu tiver uma função f de t, que depende de t, a transformada de Laplace é 1 sobre s ao quadrado. Vamos ver a transformada de Laplace para uma função exponencial, e de at. Esse a é uma constante que multiplica t. Tá aí a transformada de Laplace, e eu vou colocar o EAT no lugar da f de t. E a gente vai resolver essa integral aí. Como aqui eu tenho dois exponenciais, né, a mesma base, a gente soma aí os expoentes. Então, eu vou ter menos st mais at, eu posso pôr o t em evidência, e fica aqui, ó, menos s mais a, que é a soma dos expoentes. E aí, eu resolvo essa integral aí do que sobrou. De novo, integral de exponencial, essa integral é tabelada, a gente já fez na aula de hoje, é o próprio exponencial dividido por essas constantes aqui que multiplicam pelo tempo. Então, a integral vai ser e de menos sa, t, que está aqui, e aqui na frente do e, ó, menos 1 sobre s menos a, que é exatamente o expoente que está ali, né? Então, eu só coloquei o dividido aqui separado, só para ficar mais organizado. E aí a gente tem que aplicar, né? Essa integral era definida de 0 até a, e aí a é infinito. Então, aplicando aí, né, a gente vai ter esse menos s, menos 1, s menos a separadinho, e aqui eu vou ter o e de menos s menos a vezes infinito e e de menos s menos a vezes zero. Então, expoente negativo elevado a infinito, a gente já sabe que tende a zero, e o outro aqui está elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então, dentro desse parênteses da direita, ficou 0 menos 1. Então, vai dar menos 1 com o outro menos 1 ali que está do lado. Então, menos com menos dá mais, vai dar 1 sobre s menos a. Então, na hora que a gente for, na hora que nós fizermos, né, transformada de Laplace de exponencial, dá 1 sobre s menos a. Lembrando que o s tem que ser maior que o a, porque não pode dar negativo. A gente tem algumas propriedades de transformada de Laplace para quando a gente está multiplicando, somando as transformadas. Então, se eu tiver uma constante que multiplica uma função, e eu vou fazer a transformada de Laplace, eu posso colocar a constante para fora da transformada e fazer só a transformada da função, e o resultado eu multiplico pela constante. Outra propriedade é, se eu tiver duas transformadas somando,
eu posso aplicar a transformada individualmente em cada uma. Então, em vez de eu somar duas funções e depois aplicar a transformada, eu posso aplicar a transformada na primeira, aplico a transformada na segunda e somo os resultados. E a última aqui é uma junção das duas. Constante vezes função, constante 2 vezes uma outra função. Eu posso colocar as constantes para fora, resolver os Laplaces de cada função e depois eu somo os resultados. E aí, essas diversas resoluções, né, de transformada geram uma tabela, né, de equações de transformada. Então, a gente fez essa aqui, ó, de 1 sobre S, fizemos essa aqui, ó, de T 1 sobre S quadrado, e fizemos essa aqui, ó, de E a T 1 sobre S menos A. A gente tem mais diversas resoluções, a gente vai ver algumas aplicações de algumas. Então, vamos pegar essa primeira aqui, ó. Eu tenho uma constante que multiplica por t elevado a 5. Então, t elevado a 5 é o t elevado a 1n, né? Então, a gente pode olhar aqui na tabela, ó, que se eu tiver t elevado a n, eu vou fazer n fatorial. Fatorial, eu pego o número e vou multiplicando sempre por um número, uma unidade menor que ele. Então, se é 5, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, dividido por S elevado a n mais 1. E aí, pela propriedade ali de linearidade que a gente viu, eu posso deixar a constante de lado, no final eu multiplico ela. Então, ficaria assim. Eu vou usar essa fórmula, né? Igual à tabela. Então, vai ficar 5 fatorial sobre S de 5 mais 1. Então, o 5 é o n, né? Ali na fórmula. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo vai ficar 5 mais 1, né? Vai dar 6. O fatorial aí vai dar 120. Embaixo ali vai dar 6. 3 vezes 120 dá 360. E essa aqui é a nossa resposta. 360 sobre S sobre 6. Vamos fazer uma de seno. Seno de 2t. Se a gente olhar aqui na fórmula, ó, seno de ômega t é ômega sobre S quadrado mais ômega ao quadrado. Então, resolvendo, a gente vai usar essa fórmula ali, igual a nossa tabela. Então, o valor aqui, ó, que multiplica o t é o ômega. Então, o 2 eu coloco no lugar do ômega e o S eu repito. Então, vai ficar essa resposta final aí para a nossa frequência. Uma de cosseno. Cosseno, em vez de ser o ômega em cima, é o S, ó. São bem parecidas as equações. Então, vou usar essa fórmula, S sobre S quadrado mais ômega ao quadrado. O S vai ser o 5, né, que é o valor que está multiplicando. O ômega é o 5, que é o valor que multiplica pelo t. Então, coloco no lugar do ômega o 5. Fica essa solução aí de transformada para cosseno de 5t. Uma de exponencial, e a 10t. Então, o 10 é a letra A, né, que a gente fez na resolução agorinha. Então, a gente tem 1 sobre S menos A. Então, o A é 10, fica 1 sobre S menos 10. Então, mais uma aí. Uma de produto. Eu tenho um T elevado a um N vezes um E elevado a um 3T, um exponencial. Então, se a gente olhar aqui, ó, T elevado a N, exponencial elevado a T, está aqui a equação. Então, a gente achou a fórmula, é só aplicar. Então, N é 2, que é o expoente do T, e o A é 3, que é o valor que está ali no exponencial. Substituindo ali na fórmula, a gente tem essa solução aí. Exponencial vezes cosseno. Então, a gente tem essa fórmula aqui, ó, exponencial vezes cosseno. Então, o valor do A é o valor que está ali no exponencial, que é 2. O valor do... Aqui na fórmula, ele está chamando de B, o valor do cosseno que multiplica pelo T. Então, é 5. Então, no lugar do A, a gente coloca 2. No lugar do B, coloca 5. A gente dá uma resolvidinha aí. E acabou mais um. Aplicando agora aquela propriedade da soma. Eu tenho 3 funções. Uma exponencial, uma de t, elevado ao cubo multiplicado por constante, e uma de seno. Então, pela propriedade, a gente viu que é só aplicar a transformada individualmente, né, para cada função e depois somar as respostas. Então, ó,
Exponencial está aqui, ó, e de AT é 1 sobre S menos A. O A é o valor que está ali multiplicando pelo T, né? Então fica 1 sobre S menos 2. O 3 é constante, eu repito ele. E para T elevado ao cubo é esse aqui, ó, T elevado a N. N fatorial sobre S de N mais 1. Então, N mais 1, N é 3. 3 mais 1 é 4, por isso que ficou S a quarta aqui. E eu faço 3 fatorial. E o do seno, a fórmula do seno está aqui, ó, seno de ômega t, ômega em cima, sobre s quadrado mais ômega ao quadrado. Então, aplico aí o 5 no lugar do ômega. Aí a gente pode só trabalhar aí os valores e encontrar essa solução. Mais um, t ao cubo, 2 vezes exponencial de menos 3, de menos t, e um de cosseno multiplicado por constante. Então, ó, vou colocar a fórmula do t elevado a n, que está aqui. Vou colocar a fórmula da exponencial, que é exponencial de AT 1 sobre S menos A. Deixo a constante aqui que está multiplicando aqui separadinho, ó, que depois eu multiplico pela resposta. A do cosseno também tem uma constante, também deixo ela aqui fora. E faço a fórmula do cosseno. O 3t ali, ó, o 3 é o ômega, né? Coloco o 3 aqui e aí é só a gente resolver. E aí, para encerrar, vou deixar esse aqui para vocês fazerem. Então, a gente tem aqui, ó, um produto de t com exponencial, somando aqui um exponencial com seno. Então, a gente resolve o primeiro, resolve o segundo e some as respostas. Então, esse fica de tarefinha, vocês coloquem no comentário aí a resposta. E é isso, pessoal. Acabamos aí nosso vídeo de transformada de Laplace. Espero que tenham gostado da aula. Curtam, assinem o canal, compartilha, faz todas as coisas que tem que fazer. E até a próxima.